Fala pessoal, estamos aqui em mais um RNcast, o podcast do Sistema RN Brasil. Hoje com uma convidada muito especial, Patrícia Gomes. E hoje vamos contar aqui como tudo começou. Então vamos lá, seja muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada, uma satisfação estar aqui conversando com vocês hoje. Para aqueles que não sabem, a Patrícia aqui, ela é uma membro do Sistema RN Brasil e ela não está aqui à toa. Ela é uma membro muito ativa, ela faz seus B2Bs, ela vem nos eventos, está indicando o pessoal. Então, vestiu a camisa do Sistema RN Brasil. Isso mesmo. Dá preferência para os membros do Sistema RN Brasil quando ela vai comprar produtos e serviços? Também. Exatamente. Então, é por isso que ela está aqui hoje. Então, seja muito bem-vinda. Vamos contar então, Patrícia, como foi a tua jornada? Quem é a Patrícia Gomes? Mas antes de mais nada, a tua logo. Fiquei curioso em saber o porquê. Né? Parece um ponto de interrogação. Eu gostaria que você explicasse como é que é a sua logo e o porquê você escolheu isso. Então, David, a logo, ela tem uma história, realmente. Lá nos primórdios do início da minha carreira profissional, eu estudei muito sobre a espiral do conhecimento, que é uma teoria da administração. E eu tinha a ideologia de ter uma empresa de gestão de negócios, elaboração de projetos, para que esses projetos saíssem do papel e fossem para o concreto. E para isso nós precisamos ter um ponto de início. Então a gestão de tudo isso, ela, na teoria da espiral do conhecimento, ela tem um giro e nós estamos em constante aprendizado. Tanto que a logo lá no passado, ela era como uma espiral mesmo. Até parecia um redemoinho, se pesquisar mais, ela parece mesmo. E daí quando eu fui reformatar a minha empresa, reformatar os nossos projetos, nossa equipe desenhou ali, eu queria que continuasse dentro da perspectiva de um giro, de um conhecimento e de um elo, é quase como um infinito. Então, ele é um P de Patrícia, tem um início, mas não tem um fim, ele se interliga, tanto que ele nem fecha a ponta, né? Legal. Então, tá aí a formatação da nossa logo, tem essa história, porque nós realmente somos um ciclo o tempo todo, mudamos o tempo todo, mas não perdemos a essência. Então, a essência lá do começo, de antes de ser uma corretora de seguros, me acompanha até hoje nessa evolução. Legal. Bacana. É isso aí, E nos a bastidores, história. e nos bastidores você contou um negócio para nós, né? Por que tu tá de cor de rosa? Primeira mulher hoje participando do RNcast, representando as mulheres do Sistema RN Brasil. Representando as mulheres, Mas é um também tem excelente presente. tem uma outra coincidência, qual é? Tem outra coincidência. Que você está fazendo quantos anos? A corretora está completando 15 anos esse ano. Então, hoje, além disso, além de ser a primeira mulher, também é um presente para a nossa corretora conversar um pouco da nossa história, a nossa origem e o porquê fazer negócios conosco. Bacana, mas perfeito. É isso aí. Vamos lá, Patrícia. Então, Vamos lá. conte-me tudo, não me esconda nada. Como que você começou a tua carreira? Por que você escolheu esse segmento? Então, me conte. Bem, Quem é tu? já Quem vou é deixar claro que foi o segmento que me escolheu, Olha né? Eu sempre digo que o segmento da corretagem de seguros é que me escolheu, mas eu venho de uma predominância bem simples, familiar, né? E de uma representatividade forte feminina, onde a minha educação toda foi pautada no estudar para o magistério, né? Minha mãe, professora, as minhas tias, professora. Então, eu sou filha de uma professora e o meu pai é analista de solos, né? Ele trabalhava com composição asfáltica. E naquela época, na concepção da minha mãe, para que eu não ficasse sem emprego, e também era uma tendência, né? E seguir para a área do magistério, mas eu fui na contramão disso tudo. Daí eu empreendi,
num determinado momento Não da chegou nem a fazer o da magistério? minha carreira. Fiz o magistério, mas não ingressei na jornada. E hoje não sou uma professora como o professor Anderson ainda, nós vamos trilhar mais, mas eu gosto de levar conhecimento. Então, o magistério veio, de alguma maneira, tudo que eu aprendi vem junto comigo. Metodologia, didática, então vem acompanhando, sim, não perdi aí de tudo o que eu aprendi no magistério, né? E atualmente, assim, estou como à frente de uma liderança de um grupo de mulheres, né, que fala sobre o empreendedorismo aqui em Ponta Grossa. Esse grupo tem mais de 140 mulheres sobre a nossa liderança, mas a gente não é nada, né, nesse grupo voluntariado de incentivar as mulheres ao empreendedorismo, e nós batemos muito numa tecla de capacitação para elas mesmas, né? Então, faz parte do projeto social que a corretora tem também, né? E sou entusiasta do empreendedorismo, e hoje aí sendo presenteada com esse momento de ser a primeira mulher aqui diante de um sistema que fala sobre negócios, né? Essa rede de contatos que nós temos aqui com vocês faz muito total sentido. Então, vim até no dress code rosa. E olha que, por curiosidade, também combinando com a cor da logo. É isso mesmo. Eu não sei como é que ficou mesmo. o tom aí na câmera, mas é semelhante. É um rosa bem suave, É né? bem por isso mesmo, Legal. né? Então, porque já um pouco falando sobre isso, né? Eu fiz daí curso de artesanato, tentei empreender na área da beleza, mas não deu certo. Daí segui carreira CLT, trabalhei alguns anos com gestão de escritório de advocacia. Depois disso, eu também trabalhei com a área de saúde ocupacional muitos anos, né? Faturamento de contas médicas. Então, sempre a parte de gestão estava próximo de mim. Daí fiz administração, pós-graduação em gestão de negócios, né? A formação, pós-graduação. É um negócio que eu quero fazer. Tô pensando em fazer um MBA em gestão empresarial. O meu é um MBA também. E faz todo sentido no currículo da gente, né? Depois, para a gente ter esse olhar para negócio também, né? Faz total sentido. E daí, eu fui convidada para trabalhar numa corretora de seguros em 2009. Eu encurtei já bastante a minha jornada, né? Aí Mas não encurta, a gente está aqui para conhecer quem é. Pode empreendedorismo, falar fundo. mas enfim. Tem tempo. Temos time. Ah, que bom. Então vou voltar um pouquinho ali antes de empreender, né? Ajudava a mãe a fazer correção de prova também? Fui aluna da minha mãe. Nossa, não então é a gente fácil tem... ser Não é aluna. fácil. E alguma coisa em comum, né? Alguma coisa em comum. Tem que ser o exemplo, né? E a minha mãe era bem rígida. E assim... Cobrança em cima, né? Tem tudo isso, né? E depois, quando eu fiz o magistério também, as professoras conheciam a minha mãe, e o meu caderno de magistério também tinha que ser impecável. Mas eu não era impecável, você entende? Eu não era aquela pessoa que escrevia bem certinho na margem, né? A margem. Um dedo, dois dedos. O livro, o caderno de magistério naquela época tinha que ter tudo uma firula, tudo figurinha, coloridinho, desenhado, a letra. Cansei de apresentar o plano de estágio para as professoras e eu ter que refazer porque eu não seguia um protocolo, uma metodologia, ou o exemplo como era minha mãe, né? Enfim. Mas isso também já é um processo superado aí no trauma do magistério, no estudo, né? E isso trouxe para mim a sequência para poder conversar com um pouco mais de didática com as pessoas, esse traquejo. O magistério tem muito disso para nos auxiliar, né? Mas quando a gente se torna vidraça, né? Que é o caso de seguir e ser
o exemplo de tudo é meio difícil. Então, Esse eu você sei tá numa bem como é. vitrine, né? Nossa, Na uma verdade. cobrança assim, não, você tem que ser o exemplo, porque é aqui para os alunos, nossa. A é Tem que filha sentar do na professor. frente da a filha da professora, não chamava nem pelo nome. Essa aqui é por filha da aí, professora tal. por aí. A filha da professora Mariline, filha da professora, mais o nome da sua mãe? Minha mãe chama-se Cleide. E ela tá viva? A minha mãe, sim, tá com 82 anos, 35 anos de magistério, né? Uhum. E foi, assim, uma carreira muito brilhante, porque às vezes ainda encontra em redes sociais os alunos que foram alunos dela, né? Tem saudade de ser... Eles lembram dela, de e às vezes ser- ela não lembra porque é o tamanho do pessoal. Hoje ela muda já não tudo, né? lembra mais, a mãe já Não não tem lembra de como, né? muitas pessoas, né? E o bacana de ser professora é isso, né? Chegar no supermercado e encontrar, oi, professora! Ela- Quem é você? Né? O professor sempre tá, né? Uhum. Correspondendo, ai, que bom! Fez alguma consideração positiva na vida daquela Sim, ó. pessoa. Não há Você dúvidas, te né? reconheceu, algo você impactou. É. E até outro dia eu estava comentando um pouco das minhas jornadas de trabalho. E bacana fazer essa memória. Duas circunstâncias, né? Uma é que quando eu saí do magistério, eu também queria trabalhar, né, e ter renda. Trabalhei em algumas escolas, mas não era suficiente para ter a minha independência. E eu fui vender curso de corte e costura numa loja antiga Íris, que tinha no Calçadão, né? Uhum, Hoje eu não lembro. é mais. Mas esses dias eu entrei lá, que é a loja ainda de enxovais, e daí desci as escadas, assim, veio nítida a memória, e inclusive o cheiro do ambiente. Você já percebeu que como o cheiro impacta na Sim. vida da gente de alguma maneira, né? Sim. Bem positiva. Me deu uma saudade de ser vendedora de curso de corte e costura. Depois, ainda esta semana, estava comentando a referência de uma colega profissional. Como é que você conhece essa pessoa? Eu falei, eu conheço porque nós já trabalhamos juntas num escritório de médicos, né? E depois nós também queríamos uma renda extra, trabalhando como CLT e mais uma renda extra. Nessa época, eu já tinha meu filho, ele devia de ter uns 4 anos nessa época, e outro dia ele ainda lembrou dela. Mãe, se lembra aquela tua amiga? Nós fazíamos sabonetes artesanais para receber um dinheiro extra. Então, nós vendíamos para os colegas de trabalho. Já começou Mas a era empreender ali. trabalhoso Nossa, fazer imagina. sabonete artesanal. Eu acho que era trabalhoso porque eu não tinha habilidade. Eu não tenho habilidade para artesanato. Coisas manuais. Uhum. A motricidade fina não faz parte da minha... Mas se esforçou, né? Tá ali a iniciativa. Mas também tem uma mente muito criativa, né? Então, se me pedir alguma coisa, daqui a pouco eu já estou aqui trabalhando para dizer vai dar certo alguma coisa. Vamos fazer um evento, não sei de que jeito e tal. Acho que de repente eu coloco um outro segmento, David. Mais uma fonte de renda. Relações públicas, desenvolvimento de eventos. E o pessoal que trabalha com eventos me chama aí que eu tô cheia de ideias. Olha aí. Vou monetizar mais um produto na minha cesta. Opa. Mas é isso, daí entrei na administração para ter uma graduação, um curso superior, né? E depois disso, foi dentro da graduação que eu tive o contato com o empreendedorismo, né? Eu li o livro O Segredo de Luísa na época, era uma bíblia que nós tínhamos para fazer a leitura, aquilo me inspirou bastante, é um livro que eu recomendo, bem antigo, mas ele é um livro que fala sobre o sonho da Luísa, e não é da Magazine, é dos doces, né? E todo um processo de gestão de empresa, criação de marca, tudo isso faz parte, né? Daí fui me envolvendo com inteligência emocional, com autoestima, mas eu confesso para vocês um ponto negativo. Muitas vezes eu tive preguiça, porque eu sou um ser humano, né? Então, às vezes eu tenho preguiça de fazer algumas coisas para crescer mais, né? Se nós não tivermos uma motivação que te levanta, faz você dizer assim, todos os dias eu vou levantar para trabalhar por aquilo, né? Você para. Mas a preguiça vem, esse é um ponto negativo que eu tenho. Eu, às vezes, procrastinei bastante e tudo isso. Como é que você lida com Daí, isso? como eu lido com isso? Isso é bem importante. Rede de contatos.
networking. Isso faz com que eu não desanime, isso faz com que eu sempre esteja fazendo valer o que a minha marca diz, o porquê que eu criei a ideia, né, da espiral do conhecimento para ter a minha logomarca e ser de mim a essência. Então, esse é um ponto negativo. Eu consigo ver em mim o ponto negativo através de vários estudos e contatos com pessoas, né? Isso é uma inteligência emocional. A gente vai trabalhando sobre isso, né? Uhum. Mas aí, nesse contexto todo, conversa com pessoas e a gente não tem uma coisa muito importante que não faz a gente desistir, né? Família, que é o centro É o motivo de tudo, de né? tudo, né? De tudo o que faz. Então, nesse momento, quando eu entrei para trabalhar numa corretora de seguros, que é um ambiente totalmente masculino, naquela época ainda mais ainda a predominância, tinha poucas mulheres trabalhando no mercado segurador. Você falou que o seguro te escolheu, por quê? Então, porque eu fui convidada para trabalhar numa corretora de seguros, eu não fui bater na porta, né? Eu recebi o convite para trabalhar e quando eu fui trabalhar, não era para ser comercial de produtos, né? Era para trabalhar na gestão, ajudar na equipe de vendas, controle de pagamentos, recrutamento de pessoas, enfim. Naquela época também as pessoas iam nos escritórios, né, fazer negócio, visitava, era quase como ir num banco sentar e tomar um café com o gerente do banco. Se veja, 2009 é recente, não é da minha história, né, para cá. Então, nós estamos completando agora, em outubro, 15 anos dessa experiência. Eu tenho orgulho de ser corretora de seguros, mas quando eu entrei nesse segmento, não era a ideia de vender seguros. E foi crescendo, fui me qualificando, me capacitando e encontrei com pessoas muito importantes nessa trajetória que me motivaram. São comerciais de companhias de seguro. Então, eu guardo com muito carinho esses nomes destas pessoas, porque volta e meia eu mando olha, eu conquistei tal espaço na minha profissão, no meu trabalho, e esse mérito eu queria entregar para você, esse agradecimento, porque foi você que saiu um dia comigo e visitou de porta em porta cliente para eu fazer a prospecção. Mas Caminho das Pedras, né? Sim, daí nesse inteirinho eu fiz nessa conversa da corretora, e eu sempre digo assim, que existem duas circunstâncias em toda na vida da gente, né? Seja na vida profissional ou na vida pessoal. É o tal do, vou usar um jargão aqui, não é palavrão, mas um pontapé na bunda. Então, você pode levar um tombo e ficar sentado ali chorando, ou o que você vai fazer com aquilo, né? Eu confesso que eu sentei, levei um pontapé na bunda, sentei, chorei, entendi as circunstâncias e usei daquilo uma motivação para eu seguir em frente e dizer, poxa, mas é uma oportunidade. Então, para eu crescer nessa corretora, eu queria escalonar cargos hierárquicos de gestão, porque eu sabia que a corretora também estava escalonando esse crescimento. Eu pensei, lá na frente é uma carreira profissional, mas só que não. A corretora disse assim para mim, que a mesma porta que abriu para eu entrar estava aberta para eu sair. Nossa. E que se eu quisesse crescer nesse segmento, eu teria que me tornar o que todo mundo tem medo, vendedor, né? Ou vendedora. Nossa, aquilo foi, poxa, fiz uma capacitação, fazia especialização, estudava tudo sobre seguros, necessariamente de gestão de empresa. Mas veja como me ajudou hoje, contribui muito no meu negócio. Então você negligenciava vendas? Negligenciava vendas. Qual que era teu preconceito com relação a vendas? Eu não queria comprar, daí eu não queria vender, né? Porque sabe quando chegava um vendedor e queria ter uma insistência na aquisição de um produto e você não sabia como dizer não? Eu tinha total despreparo, né? Daí você criou um bloqueio. Exato.
Então, às vezes, a pessoa também não sabia vender e não sabia oferecer, né? A gente acabou criando. E não, tinha uma época que tinha as pessoas, professor, deve ter vendido livro também, não tem experiência de venda de livros? Até outro dia O meu livro. já falou sobre venda de livros, né? Uhum. Então, tinha muita gente que ofertava livros e eu pensava, nossa, como será vender livros, né? E comecei a estudar pessoas que faziam a parte de vendas, porque com isso, com esse pontapé na bunda, eu sentei, chorei um pouco, né? Assim, mastiguei aquela mágoa e falei, não, e como é que eu vou voltar porta a porta? Eu fiz uma conta da minha idade cronológica para eu me recolocar no mercado e escrevi currículo de volta. Será que eu estava atualizada? Várias coisas eu me questionava naquele tempo. Falei, não, eu vou me tornar uma vendedora de seguros. Convicta. Aí que entrou as pessoas importantes, porque daí eu conversei com eles, eu me dava muito bem, né, na relação de amizade comercial com o pessoal de seguradora, e eles disseram, não, nós vamos te ajudar. Daí teve um muito importante que foi comigo, ele disse assim, vou te ensinar a vender um produto que eu sou apaixonada, que é o seguro imobiliário. É um produto voltado para imobiliárias, né? E é um seguro obrigatório, que é o seguro de incêndio. Mas na época tinha o seguro de fiança locatícia para você fazer locação. David, eu chegava nas imobiliárias de porta em porta com ele. Não, usamos aqui tal modalidade, nós acreditamos no fiador. E foram vários nãos. Que escola E como da é que vendas. você, naquela época, e como hoje você tem essa tua automotivação para você continuar? Porque vendedor É se retroalimentar. é se retroalimentar e você escuta não. Até tem o Flávio Augusto que ele fala, se o médico ele ficar chorando pelo sangue que ele tem na mão, ele não opera mais. Não opera mais. E o sangue do vendedor é o não. É ou não? Se você ficar abatida, se você não tiver uma estrutura emocional, você acaba desistindo, desanimando. E como é que você, naquela época, você sentiu isso? E como é que você hoje transformou? Porque você falou que, nossa, eu não era tão atualizada. Eu acredito que sim, porque senão você não teria essa expertise de virar. Que nem você falou lá. Antigamente o pessoal era igual ao banco. Eu vou lá e vou abrir minha carta aqui de Uma carteira de É uma carteira de clientes. clientes, né? Então eu vou lá, vou ter que sentar no banco, vou conversar com o corretor. E você falou, não faz muito tempo, mas você viu toda essa mudança. Hoje você abre um seguro pelo celular, se você quiser. Sim. Então, E eu só trabalho no digital hoje. Então, como que você se manteve... A primeira pergunta, como é que você se manteve e se mantém, né, com essa automotivação? E como é que você se atualizou e como é que foi isso pra você? Nossa, isso é pergunta de TCC. TCC? Me fez lembrar os tempos de criação de conteúdo, né, para a área científica e acadêmica. Bom, como que eu me mantenho nessa... É uma retroalimentação. Eu já comentei da preguiça, né? Mas, em compensação, a preguiça, na verdade, não é de trabalhar. A preguiça é realmente desses argumentos, né? É o escutar o não todos os dias. E daí, o que eu aprendi nisso tudo também, lá da escola de corretor de seguros, né? Da corretora, é que tudo são números, David. Nós não somos emocional. Então, o não que eu vou receber de você hoje, numa apresentação de proposta... às vezes eu tô com uma expectativa muito grande, né? Mas eu tenho que tratar isso para mim, que nós estamos falando de negócios, de contrato, né? De situação financeira. É uma operação financeira trabalhar com o seguro. Você tem que pegar o momento do cliente também, Exato. Né? Então, tudo bem. Hoje eu entendo o não como um sim daqui 6 meses, 12 meses, porque eu já projetei. Hoje é um não, cadastro, marco. Daqui 3 meses eu vou dar um oi de volta para o David. Não vou falar sobre o produto. Vamos tomar um café? E aí eu vou transformando isso. Eu
eu vou me apresentando para você, que é o que nós estamos fazendo hoje. O porquê você deve fazer um negócio comigo. Porque não é da primeira vez que Tem que ter eu confiança, amanheço né? com vontade de comprar seguros, né? Começa por aí. E é uma relação de confiança de verdade. Então, é assim que eu tenho trabalhado. E aí, eu aprendi isso lá naquela escola da corretora de seguros, né? Também, quando eu trabalhava com gestão, uma história que aconteceu lá, que eu aplico muito hoje e que me ajuda a receber o não com mais suavidade, porque também sou mulher e tenho emoções, né? E isso é bem importante para as mulheres, que às vezes nós olhamos isso tudo como uma questão pessoal, e não é. No mundo dos negócios não podemos ser de emoção, nós temos que ser de razão. Então me conte, como é que você, como você falou, eu sou mulher e eu sou mais emoção. Então como é que você hoje trata essa tua inteligência emocional para você não agir com uma frieza, mas você ter sabe, esse controle, né? Porque para qualquer pessoa, qualquer vendedor, seja homem ou mulher, você tem que ter um controle emocional. Mas, como você disse, às vezes, teu emocional aflora ali, você não quer ir mais. E como é que você está lidando com isso? Como é que você Aí eu lida? já tive vontade de jogar tudo pro ar mesmo e tentar de volta a trabalhar com os sabonetes, vender coco na praia, essas coisas eu já tive vontade. Mas ainda volto lá na história de eu ter levado o susto na escalonagem de hierarquia na corretora. Então, daí, depois de todo esse... E nesse contexto, você vai entender a resposta que eu vou te dar nessa pergunta. Todo esse contexto, na gestão também, tinha pessoas da família que trabalhavam na corretora, tinha pessoas que estavam prestes a se aposentar na corretora, e houve um momento ali que precisava fazer um enxugamento de máquina. E quando, às vezes, o empresário pensa no enxugar máquina, é realmente corte de funcionários, né? Corte de colaboradores. E se não está trazendo resultado, porque são os números, mais uma vez eu volto, a importância da gestão do negócio, né? Não trouxe resultado, por que eu tenho aquela pessoa ali dentro para fazer um volume mais um número, né? E tudo bem. Então, o dono da corretora, vamos fazer um corte aqui, fulano, beltrano e ciclano. E quem que tinha que dar o corte? Eu. Daí eu até argumentei, mas faz parte do contexto familiar e tal. Patrícia, entenda uma coisa. CNPJ, isso eu levo para minha vida. CNPJ não tem sentimentos. Nós precisamos de resultado. Números para pagar nossos boletos, para pagar quem realmente está precisando. Os outros colegas aqui, nós temos uma expressão no mundo do seguro que é produtor, né? O produtor de seguro, aquele que não tem uma SUSEP, ele pode comercializar seguros através da minha habilitação e nós chamamos ele de preposto, mas no nosso jargão é produtor de seguros. Tá, lá foi a Patrícia dar a notícia de que você está sendo desligado da empresa. Nossa. Ali eu fui começando a aprender essa expertise. Depois também teve um momento de uma pessoa que estava para se aposentar. Daí eu falei, viu, mas tem pouco tempo, a legislação tem algumas regras, vamos estudar isso, consulto a contabilidade e nós vamos correr o risco e nós vamos pagar esse preço. Quem que dava as notícias? A Patrícia. Então, aí eu tinha uma tarjeta nas minhas costas da equipe. O pessoal te amava, né? Não era fácil você Lá vem conquistar, né? Ter essa relação interpessoal com os colegas de trabalho, tudo. Mas me ajudou bastante, David, nesse crescimento de como fazer essas objeções e cuidar desse todo o contexto. Então, hoje eu olho realmente uma questão, mas tem horas que o emocional me chama bastante, porque eu estava até avaliando outro dia o número de pessoas que mais se corresponde comigo, que hoje é muito rede social e tudo, meu público é muito feminino. Então, eu converso muito com as mulheres, né? Então, elas têm em mim um espelhamento, Um ponto de referência. Um ponto de referência.
E cabe a mim usar agora o que eu aprendi lá no magistério com didática e entregar para elas uma forma de olhar o negócio com inteligência, com razão, para poder ter esse crescimento nas empresas. E eu conto para você que estou num processo de crescimento, porque como nós estamos completando 15 anos de empresa, eu tenho a intenção de que ela alavanque mais, né? Sim. Cresça mais, tenha mais referência, né? Enfim, mas nós estamos contando aí um pouco da minha trajetória e eu me lembrei aqui de como que eu entrei realmente quando eu conheci, eu tive meu primeiro cliente. Daí nessa experiência eu pensei, bom, já que eu tenho que estudar produtos agora, não mais estudar gestão e estudar produtos, eu tinha tempo, então a corretora falou assim, a partir de hoje, quando você fez uma conta, tinha lá um salário fixo, né? Aí eu já trabalhava como CNPJ naquela época, eu era uma prestadora de serviços de gestão. Por isso a empresa tinha o nome de segmento de projetos e gestões que eu comentei lá no passado, né, anteriormente. Bem, então eu tinha uma remuneração fixa. Ele falou assim para mim, você vai agora passar a ser comissionada. Tipo, Bora Opa. produzir hoje, agora. dia 22 de Metade agosto, do mês. mês que vem, você começa a trabalhar com produção. Então, venda. E eu não vendia nada. E o primeiro mês nada ainda, tudo bem. Patrícia, deu tanto de produção, teu comissionamento é tanto, ainda não atingiu o teu fixo, tá aqui o teu fixo. Mas daí vem aquela vontade, porque daí começa a ver, e daí você começa a olhar os colegas que vendem. E sim, tem uma boa remuneração. Então, vamos colar em quem está Quem fazendo tá o fazendo. negócio, Quem quem tá está fazendo, vendendo, quem quem tá tem vendendo. dinheiro, vamos aprender as estratégias. O pessoal das seguradoras me ajudaram muito. Então, eu tive um colega de seguradora que foi comigo de porta em porta em imobiliária. Eu tive de outra seguradora que foi de porta em porta comigo em condomínios. Aí conheci síndicos, daí descobri o mundo das administradoras de condomínio. Até hoje, uma das administradoras é minha cliente e me deu a credibilidade de fazer a primeira apólice. E dali para frente nós começamos a explicar e dar consultorias sobre como proteger mais os condomínios, abrir situações. Olha, vou contar um caso aqui já de sinistro, por exemplo, de condomínio. E essa cliente é uma síndica, é minha cliente até hoje, e nós somos até amigas próximas agora, né? Mas aconteceu no condomínio dela de ter um alagamento. Rompimento de uma tubulação de caixa d'água. Daí, Patrícia, olha o que aconteceu aqui. Alagou o apartamento do morador. Tudo. Estufou todos os móveis, todo o piso. Foi uma perda de 100% do conteúdo daquele apartamento. Daí, o que aconteceu? Qual foi o fato gerador? Nessa hora eu já estou mais especializada, tá? Não foi no começo. Metade da minha jornada aí. Aí ela disse assim, foi uma conexão de caixa d'água que rompeu. Falei, me mande uma foto aqui, mas vamos abrir o sinistro, vamos ver o que a seguradora vai dizer. Que eu olho o síndico, ou a pessoa, não foi o síndico, né? A pessoa que ajudava ela tinha feito uma gambiarra. As conexões não eram as melhores. corretas, na verdade. Mas Tinha lá um... seguro não cobre. Não, eu falei para ela, olha, pode acontecer do seguro não cobrir. Vai depender agora de nós contarmos a verdade, porque isso eu sempre bato na tecla. Vamos falar sempre a verdade. Deixar para que o analista te diga se você vai ter a cobertura ou não, de acordo com as condições gerais, que nós também mandamos para os nossos clientes juntamente com a apólice sempre. Porque é uma relação de contrato de consumo, né? Bom, eis que a seguradora pagou pela sorte dessa síndica. E agora, recentemente, outro dia, nós conversando sobre esse episódio, porque o que eu fiquei bastante comovida foi com a atitude que ela teve com a família. Mas ela me contou, Patrícia, depois que a seguradora pagou, que você explicou para nós como que tinha que ser, eu me tornei a maluca da manutenção preventiva e preditiva.
E hoje ela é uma pessoa que ensina outras pessoas a serem síndicos, com um exemplo que tem no condomínio dela. E daí ela também, nesse momento, ela replica tudo que eu faço, né, na parte de seguros. Então, ela chancela a minha expertise nos seguros de condomínio. Pois bem, mas a pessoa que fez a gambiarra, eu cobrei e fiz ela pagar o prejuízo para o proprietário, para aquela família. Porque aquela família ainda tinha bebezinho, Nossa. né? Tudo alagado, tudo perdido. Perdeu tudo. E como importante, professor Anderson, nós termos boas relações com as pessoas. Ela não tinha onde colocar aquela família para morar. Daí o prédio da frente, ela tinha um bom relacionamento com o síndico do prédio da frente e com o proprietário de uma unidade que estava vazia. Ela alocou a família naquele prédio e daí ela pôde fazer a reforma ali, arrumar, depois de tudo feito, Prontinho. né? Então, assim, são situações que a gente fica feliz quando dá certo no momento de tristeza do seguro, né? Porque é um infortúnio, né? Não adianta. Eu tive vários casos de alagamento, vários casos. Nesse mesmo condomínio também teve outro caso. Olha, essa é premiada, essa síndica. Teve outro caso que a pessoa esqueceu a chaleira ligada, nessas elétricas, daí chamou ela lá para apagar o incêndio. Ela disse assim, e agora o que eu faço? Ensinei, orientei ela a fazer a brigada de incêndio, que é importante para você ter noções de primeiros socorros e evacuação do prédio, né? Uma série de circunstâncias. E isso foi acontecendo nesse decorrer que eu fui aprendendo produto. Aqui eu já falei 2 produtos que eu sou especialista. E daí, nessa mesma época, teve mais um outro colega, que até essa seguradora foi extinta, mas trabalhava muito com responsabilidade civil. E daí me apaixonei por esse produto. Essa é a minha menina dos olhos. Esse produto é muito bom. Esse produto de responsabilidade civil, sim, e daí, mais uma vez, os não. O não me acompanha cotidianamente. Não, comigo não vai acontecer. Não, nunca um paciente vai entrar com uma ação contra mim. Ah, você acha que eu vou colocar um paciente na mesa de cirurgia para eu errar? Imagina, de maneira nenhuma. Não, não. Então, muitas objeções fazem parte do meu cotidiano, mas eu consigo conquistar o cliente com o passar do tempo. Daí, de 3 meses, 6 meses, 1 ano. Eu digo para você que tem clientes que estão fechando agora comigo, alguma pólice desse segmento, mas que eu já conversei com ele há 1 ano atrás. Tem clientes que foram embora, voltaram, me encontraram nas redes sociais e voltaram a ser cliente. Eu quero ser atendido por você, porque você entrega aquilo que eu gostaria que seja falado para mim. Então, é mais ou menos por aí. Explica para o pessoal aqui, hoje, a importância de você ter, então, o seguro de responsabilidade, né? Porque muitas pessoas ali também... Eu tenho uma base só, né? De ouvir falar, né? E de algum conteúdo que às vezes nos passam por conta dos membros ali, né? Mas explica exatamente com detalhes. Então, o que é o seguro de responsabilidade? O seguro de responsabilidade civil, ele tem um princípio, né? E é uma legislação. Inclusive, é bem árdua a legislação. Que tem um princípio de que tudo aquilo que você causa um dano a outrem, ou seja, a um terceiro, você tem o dever de reparar. Estando certo ou não, cumprindo ou não protocolos, porque de toda maneira cabe a mim, como cliente ou paciente de um profissional ou de uma empresa, né, não querer ou não gostar de alguma cláusula não bem explicada, de um procedimento que não atingiu o resultado esperado. Então, eu posso entrar com uma petição de responsabilidade civil, física, material ou moral, né? Então, aí é que entra a apólice que resguarda aí todo o teu patrimônio. E às vezes você... Não sei o que está passando pela cabeça de vocês, mas no contexto geral da sociedade ou de quem nós abordamos aí,
A responsabilidade civil, as pessoas sempre pensam só no erro e omissão de alguma circunstância profissional, mas não. Até um piso molhado é uma responsabilidade civil. A tua calçada na frente do teu estabelecimento, da tua casa, por mais que seja via pública, é tua responsabilidade civil. Nossa. O cachorro que morde o carteiro é tua responsabilidade civil. Já viu que começa a ampliar tudo isso? Sim. Então, nós temos soluções para tudo isso. Eu até ia perguntar quais são os teus clientes-alvo ali, no caso, né? Os Mas você já principais. conseguiu dar um leque. Para nós, no caso aqui. Agora tem uma dúvida pessoal. Desculpa, pessoal, se eu tô meio ranhento aqui, eu acabei de... A gente acabou de voltar de viagem aqui, acho que eu peguei um resfriado. Mas, para nós aqui, no caso, essa daí é uma dúvida até que eu gostaria de tirar. Porque a gente não tá livre de nada hoje em dia. Não. Então, eu posso te agradar e posso não agradar. A gente não, né? A gente tá aqui pra... Ninguém, nem Deus agradou todo mundo. Então, a gente... no nosso caso, tem um cliente que não tá feliz. Ou, de repente, ele recebeu... fui lá e... era pra ser um local, evento, e não era aquele local, foi pra outro. Ou foi mudada a data e a gente mesmo avisando... Ele acha que tem o direito de ir lá e entrar com alguma ação de reclamar. Como é que a gente se blindaria nesse sentido? De um produto de responsabilidade civil geral, né? E de prestação de serviços, né? E que ele vai te dar um respaldo disso tudo. Então, mas tem que configurar um erro ou uma omissão. Certo. Mas mesmo assim você tem que responder. Uhum. E isso tem custas. Seja ela judicial, extrajudicial ou ainda nas redes sociais hoje, que é muito comum. Sério? Uhum. E daí como que você se resguarda disso? Se você recebeu aqui um bilhete meu, é uma coisa. Deixei aqui na recepção o bilhete para você de que estou insatisfeita com o atendimento prestado pela empresa e estou lesada danos morais, por exemplo. Porque hoje tudo tem que ter um dano moral atrás. Tem que haver a configuração de um dano material ou corporal, comumente, para ser amparado o dano moral. É um exemplo, é um caso. Nem todas as seguradoras avaliam dessa maneira. Outras, pelo simples entrada do dano moral, mesmo não tendo um dano corporal ou material, também ampara. Então, depende do caso, depende da especialidade, da profissão, da natureza da empresa, né? Então, tudo isso. Mas, de toda forma, você tem que se resguardar. E, nesse inteirinho, eu fui lá nas redes sociais e também fiz um comentário da minha insatisfação e marquei a empresa. Daí, isso eu já estou tendo uma amplitude muito maior. E você, quando recebe essa notificação aqui no teu celular, no teu computador, enfim, a primeira coisa que você vai fazer é se defender na própria rede. E, às vezes, você se prejudica. Você mesmo cria dano para si. Fica tudo registrado, né? Quando tem uma responsabilidade civil contratada ou tem os nossos trabalhos, nossos serviços contratados, nós temos uma equipe jurídica que nos ampara disso. Você recebeu lá e me liga. Patrícia, eu recebi aqui uma conversa ali na rede social, não gostei, não sei o que eu faço. Eu já vou te dizer, não responda. Espera que nós vamos acionar o nosso departamento jurídico para que você faça a resposta certa ou o nosso departamento jurídico vai entrar em contato com essa pessoa. Porque quem tem um seguro conosco, ele tem esse direito junto conosco de ter esse acompanhamento. Nós temos uma assessoria jurídica para nos resguardar disso. Isso é ótimo. Eu perguntei porque, não por cliente, às vezes talvez por nenhum cliente. Aconteceu até um fato ali de... A gente sempre sabe que para fazer parte do sistema RN Brasil, você tem que passar por um crivo. Primeiro você tem que ser indicado pelo membro. Né? E às vezes essa indicação... A gente dá um filtro e, não vai dar pra você entrar, cidadão, né? E às vezes a pessoa fica meio chateada ou quer brigar, Então, quanto mais blindado você for, melhor. Né? Por isso que eu até perguntei. Tanto por, às vezes, insatisfação, talvez, de um cliente ou por insatisfação de alguém que nem é teu cliente e quer te atacar.
Então você tem que se blindar de tudo que é E hoje em dia tem muitas pessoas que abusam de má fé, né? Para ganhar um Bastante. dinheiro, pessoas Basta. jogam água no corredor do mercado para fingir uma caída e vai ter que Intoxicação indenizar. alimentar, você falou bem de supermercado, nós temos produto para eles. Para restaurantes da intoxicação alimentar. Olha, Nós temos para restaurantes que gostam de fazer aquele espetáculo, nos servir um Faz prato. um show pirotécnico ali com sushi e Isso. de repente pegou fogo. Pegou fogo. tudo isso. Tudo isso Nossa, tem olha, pessoal. uma salvaguarda para isso. Nós temos hoje um bom número, né? Até que razoável número de membros do Sistema Rede Brasil. Você que está ouvindo aí, e fique atento, né? Todo mundo pensa que seguro é só Só de carro, de carro ou se você morreu, né? Exato, e não é Viu? isso, Mas não, é muito mais. amplo. Eu trabalhei numa agência bancária aqui em Ponta Grossa como corretor de seguro de vida, previdência privada, né? E também de investimento. E quando eu fiz o curso nessa empresa, foi em Cascavel, fiquei uma semana. Uma boa parte disso que você comentou, eu não tinha noção nenhuma, né? Que o seguro ele é muito amplo. E, então, uma sugestão, viu que uma menina tem know-how aqui? Chama ela para fazer uma consultoria contigo, sentar. Isso mesmo. Quando ela for fazer o B2B, né? Questione ela, pergunte que ela vai ter resposta para você, como ela está fazendo aqui com a gente. Exatamente. E você citou ali, hoje quais são todas as especialidades ali que você trabalha? Você citou que eu ouvi 3. Todas e a que você mais está atuando agora. Que você está atuando no momento. Então, o imobiliário é um produto que nós trabalhamos fortemente na corretora. Então, a nossa ideia com o imobiliário é cadastrar imobiliários que trabalham com a locação, porque nós temos um Prolabore, esse é legal. Para a imobiliária que se cadastra conosco e fica dentro da nossa gestão, nós temos um Prolabore para a imobiliária. Então, isso é um atrativo para nós trabalharmos esse seguro. Nós trabalhamos especificamente com a parte de seguro patrimonial de condomínios. E daí, nisso, quem é síndico e tem visão com a proteção toda, cada unidade pode ter o seu seguro, então já amplia o leque e daí fica dentro do patrimonial, empresarial, que nós falamos propriamente dito. Por exemplo, uma clínica odontológica, ela faz o seguro do patrimônio dela, que é a estrutura, prédio, tudo, conteúdo, mas tem alguns conteúdos que seriam específicos. Por exemplo, um aparelho de raio-x de alto valor de aquisição, né? Temos um seguro específico para o equipamento. Notebook, celulares, câmeras fotográficas, tudo isso compõe um consultório odontológico hoje, porque eles precisam dessas ferramentas e são de valores agregados e fácil de acontecer um furto e roubo, um dano, uma queda. Então, tem apólices específicas para isso, que daí, na hora que nós fazemos uma gestão de risco, de negócio, nós conseguimos identificar do cliente quais são os principais produtos que eles precisam ser resguardados. E daí, o seguro de responsabilidade civil, geral, erros e omissões e prestação de serviço em locais de terceiro, porque nós até dentro do sistema, eu estava observando que nós temos muitos empresários que prestam serviço em locais de terceiro. Muita empresa que trabalha com terceirização, empresa de engenharia, né, construção civil. Então, são todos esses segmentos, eles precisam ter essa salvaguarda. Por quê? Acontece e é muito comum acidentes em canteiro de obras, Vixe. né? Ou dia, quem claro. trabalha com limpeza, né? Também. Tá lá as colaboradoras limpando uma janela, de repente se corta. Ou Ou cai, causam ou um causam. prejuízo ao patrimônio da onde ela está trabalhando. tem muito De disso. quem que é a responsabilidade Quem disso? está fazendo o serviço. Né? A Eu empresa, contratei. Se Exatamente. você vai fazer ou não vai. Quem trabalha em altura. Já pensou? Já comecei, né, a Sim. colocar bastante ideia para vocês que estão aí nos ouvindo. Sim. Eu acho que é uma oportunidade de nos consultar para conversar e fazer um gerenciamento de risco. Esse é um trabalho que eu faço também, que daí nessa jornada toda, eu ainda quero voltar no meu primeiro cliente lá. Vamos voltar. Mas de toda essa jornada toda, de toda essa especialização na qualificação, porque eu sou uma corretora plena.
Então, eu tenho a minha especialização de responsabilidade civil? Tenho também, mas eu sou fiscalizada pela SUSEP, que é o nosso órgão que fiscaliza a minha profissão. Então, eu não sou uma tiradora de pedidos, eu não vendo simplesmente sem ter um acompanhamento de um órgão que me fiscalize a minha legalidade, né, das minhas apólices emitidas. Bem, e com tudo isso, eu me especializei também em gerenciamento de risco. Então, ainda tem mais um pouco, uma trajetória aí de qualificação, mas hoje eu converso com o cliente, identifico todas as necessidades que ele tem e disso eu transformei em um produto, um subproduto da corretora. Porque você não precisa fazer seguros comigo, mas você pode ter uma consultoria comigo para eu levantar a tua necessidade de risco, tá? E depois você identifica com quem você mais tem vontade. Às vezes tem uma afinidade melhor com outro colega, né? De profissão. Às vezes você tem alguém dentro da tua casa que não sabe explicar muito bem tanto o quantos produtos você precisa, ou como você precisa para se proteger, né? Mas eu consigo fazer todo esse levantamento, entrego para você um parecer, e daí no decorrer do tempo nós vamos conversando passo a passo, se você quiser continuar comigo. Né? Então, para isso eu tenho também uma consultoria para isso, e também presto serviço no sinistro, na regulação. Muitas vezes o cliente não é meu cliente, ele não teve uma boa assessoria com a pessoa que vendeu para ele o seguro, às vezes banco, ou às vezes até mesmo compra pela internet, ou compra de colega e não deu certo, não regulou, não recebi, por que aconteceu? Aí eu volto, olho todo o histórico do sinistro e faço uma prestação de serviço à parte também, pode nos consultar para auxiliar ali na hora de fazer uma regulação de sinistro, né? Então, esses são alguns dos produtos que nós trabalhamos e vai aumentando o leque, mas os 3 principais: imobiliário, condomínio e responsabilidade civil, que é o que impulsiona hoje a corretora. E estou indo para um 4º segmento, que é o agronegócio, que é uma outra cesta de negócios que nós temos, né? Meu filho é da área do agronegócio, então já pensando aí na sucessão, né? Para entrar esse segmento, então. E esse é um segmento bem grande, hein? Sim. Eu estava no AgroLeite, eu e o David, semana lá, foi retrasada, né? Retrasada, foi dia 6 ou E dia o agro é muito forte aqui na região, né? Então, bem forte. Cliente aqui não falta para você, então, agora, né? Não falta, e vontade de trabalhar nós temos, braço para isso também temos, né? Nós temos uma equipe que nos ajuda, então eu sou a pessoa que vai no porta em porta, eu ainda faço isso bastante, e daí nós temos a equipe que faz a parte, eu prospecto o cliente, demando para a equipe, ela faz a cotação e eu devolvo com as soluções para o cliente. E agora que se tocou no assunto porta a porta, dê tua opinião sobre a importância, o que tu acha dessa ferramenta que nós temos no Sistema do Brasil, no aplicativo, a ferramenta B2B, das tuas experiências. Hoje você estava comentando comigo sobre um rapaz que você visitou, né? Uma empresa da Amitec, Sim, né? Visitei a Amitec. Fala para nós aí as tuas experiências com os seus B2Bs e a importância dessa ferramenta para o pessoal entender que esse é onde acontece a mágica. É onde acontece a mágica, de verdade, porque quando nós fazemos os encontros, né, os formais e os informais são fantásticos, né? Nós tivemos um informal, foi do resultado do último informal que nós tivemos, que eu marquei pelo WhatsApp, porque o Anderson da Amitec, ele se apresentou aquele dia, porque acho que era a primeira vez dele ali, né, no nosso contato comercial. Daí eu vi uma perspectiva de bom relacionamento, porque ele trabalha com sistemas de automação. Falei, mandei uma mensagem para ele, agendamos naquela semana um B2B. E fui na empresa dele. Me senti muito
especial, porque você, desde a porta de entrada, faz todo um circuito na empresa dele, e eu conheci de verdade a essência e o porquê que é importante o B2B, justamente por isso. Você conhece a essência do empresário, a história dele, produtos específicos que pode ser que eu não consuma no primeiro momento, mas quando eu estiver conversando com um síndico que falar de automação para o condomínio, em quem Você que eu vai vou lembrar? Exatamente. Né? Então, é disso que nós conversamos até, inclusive, na nossa conversa. Depois de tudo que ele apresentou para mim, a experiência que eu tive na empresa dele, eu também falei do meu negócio, né? E daí ele falou para mim assim, eu já tenho meu corretor de seguros, né? Já tenho um protecional do carro. Só do carro. Só do carro. As pessoas só têm seguro do carro, a maioria das pessoas. Daí eu falei para ele, tá tudo bem, né? Você permanece, tá bem atendido pelo teu corretor? Tô há anos ele me atende. Falei, teve algum infortúnio? Não, nunca. Então, tudo bem, permanece lá com ele. Mas o que eu quero de você e que é o propósito do Sistema RN Brasil é a referência, a indicação. Quando você estiver conversando com um síndico que você atenda, uma empresa que você instalou, nós tem uma televisão lá que vocês têm que colocar aqui, olha, eu vou vender. Você viu? Viu, Anderson? Coloca uma televisão aqui. Muito bonita que eu jamais imaginaria que aquilo fosse uma televisão. Era um espelho, né? Era um espelho. Quando você instalar isso num consultório odontológico, num escritório de advocacia, você vai dizer para ele que tem um produto que vai proteger o patrimônio dele, aquele bem de valor agregado, e toda essa beleza do teu escritório, do teu consultório tem que ser protegido. Eu vou te passar aqui, você me permite que a Patrícia entre em contato com você para conversar sobre como proteger a tua empresa, como proteger teus equipamentos? Aí ele entendeu como que funciona o nosso sistema. E eu acho isso muito enriquecedor, porque é assim que eu conheço, porque nos encontros são ótimos, não há dúvida disso, né? Mas o B2B é o que traz a consolidação, é o que traz a referência, é o momento onde eu consigo ter mais tempo de contar quem eu sou, como nós estamos fazendo agora, né? Ser então, conhecida, eu tenho uma experiência feliz. A tua autoridade, né? Então, perceberam, pessoal, a Patrícia conseguiu resumir muito bem a importância do B2B. Quando você vai com muita sede ao pote, o cliente ele vai perceber que você está querendo só vender. Mas no momento em que você vai para conhecer, sinceramente, ouvir, conhecer o produto ou serviço dos nossos dos membros do sistema, vai acontecer o mesmo contigo e você para com o outro. E então as indicações acontecem. Aí os negócios realmente... as vendas, a prospecção, a indicação, a referência vai acontecer. Essa semana também conversei com a Lourdes, né? Daí ela ainda falou assim, nossa, Patrícia, só eu falei. Falei, mas essa foi a ideia, eu vim te visitar para conhecer de você. Agora você marque um B2B comigo para me conhecer. É isso aí. Ó, pegou o gancho? É isso aí, tá? Você dá, mas também recebe. Então, você empresário... tem alguns empresários no grupo, Patrícia, que nós somos atarefados, mas tem alguns que estão triplamente mais atarefados, né? E eu tenho observado e percebemos que o pessoal engajou-se mesmo em fazer o B2B. E um desses empresários, ele costuma fazer pelo menos 2 B2Bs por semana. Se você fizer o cálculo, 2 B2Bs por semana, serão só 2 horas na semana. 1 hora para ir e para voltar, conversar. São 4 semanas no mês, correto? Sim. São 8 visitas. Vezes 10 semanas, 80 visitas para você conhecer, ser conhecida. E aí, então, o percentual dos negócios é que começa a ocorrer, então, a avalanche, as vendas são exponenciais. Isso. E são graduais. Né? E quando tu vê, tu tá com uma carteira grande de clientes que te conheceu e vice-versa. Né? Eu vou contar uma experiência que nós tivemos, mais uma de B2B. Eu adoro contar historinhas. Então, eis que nós tivemos também, foi num informal. Não quero, até os colegas que estiverem assistindo depois, se eu falei informal, mas pode ter sido no encontro formal.
Vamos marcar lá, eu tinha marcado com o Vitor do drone. Ah, Vitor Hugo? Vitor Hugo. Eu tinha marcado com ele o B2B. E ele vem de Curitiba. Marquei, passei o endereço do nosso escritório, era para ser uma terça-feira, me lembro o dia da semana. Daí, nós tínhamos tido um informal, e eu tinha conversado com a Carol e o Anderson do Decolhe aí. Ah, vamos nos fazer um B2B também? Vamos, tal. Eu falei, eu quero conhecer um pouco mais, porque a proposta deles é de alavancar o negócio com análise, que é o que nós falamos agora há pouco de gestão, né? Falei, isso é importante eu também entender, porque aonde que tá o meu gargalo às vezes, Sim, né? E sim. eles mostram ali, é impressionante a quantia de produtos importantes que tem para o empresário lá com eles. Pois bem, e também tinha marcado com o Rodolfo das fotografias. Fizeram um combo ali. Aí, deu certo, não sei o quê. O Vitor tinha escutado, nós tínhamos marcado, não tinha dado certo, alguma coisa desencontrou eu e o Vitor. O Vitor, acho que ouviu alguma coisa que eu ia no Decolhe aí. Ele pegou e me mandou uma mensagem assim, nos encontramos na Decolhe aí, tipo, no dia que você vai na Decolhe. Falei, legal. Peguei e mandei uma mensagem pro Rodolfo. Olhei de volta a minha agenda. Tinha, na sequência, depois da minha conversa com o Rodolfo, eu já tinha uma consulta médica. Falei assim, pode ser que eu demore e pode ser que eu me atrase para a consulta. Então, eu vou falar para o Rodolfo que eu tenho o compromisso da consulta e eu quero dar atenção, porque também é um profissional de qualidade. Falei, viu, me encontre na Decolhe aí, tal hora e tal dia. Eis que nós estacionamos os nossos carros tudo na frente do Empório. Do Bruno, lá do Del Sante. Aquela avalanche de gente chegando. Detalhe, eu acredito que a Carol com o Anderson não estavam esperando todo mundo. Foi tudo uma vez só. Porque quando nós entramos na sala deles, eu pensei na minha cabeça que o Vitor, eu não sei, Vitor, depois se eu tô errada, depois você me avisa. Mas eu achei que o Vitor tinha avisado o pessoal da Decolhe aí. Foi muito legal. Chegamos lá, entramos na sala, eu só vi os dois sentados como vocês estão, eles só ergueram os olhos assim pela parede de vidro deles ali, né? Eu falei, oi, tal, eu vim para nossa reunião B2B, mas eu trouxe eles junto. Eu trouxe uma galera junto aí. Sentamos naquela mesa ali. Gente, o papo fluiu de uma maneira extraordinária que quando eu olhei no relógio, nós já estávamos no horário de almoço. Nossa. Foi muito gostoso, uma troca de ideias, de experiência. Então, assim, e daí todo mundo conseguiu fazer um registro também no aplicativo, que eu acho isso muito importante. E eu gostei bastante. Com fotos, eu gostei até das fotos que o Rodolfo fez lá. Ficou. Fez umas fotos legais. E ele tem feito essas visitas que também tá, acho que, repercutindo bem positivamente. Mas aquele dia foi bem legal. Então, assim, o quanto é importante fazer o B2B. Eu tenho aplicado isso. E eu não fiz antes com mais afinco, justamente por conta de agenda. Agora, de setembro até dezembro, ou antes ali da convenção, eu quero ter um número bom de visitas para que eu consiga me consolidar cada vez mais e deixar essa marca registrada nas pessoas dessa Pode ser importância. reconhecida como um B2B Plus, inclusive. Olha Palpa. só que legal, Olha pode ser, né? Porque eu estou aí nessa... Hoje, por exemplo, eu tô ganhando um presente nessa noite, nessa conversa, porque é Primeiro porque eu venho de um mercado onde a predominância é masculina. Sim. Depois vou completar 15 anos de aniversário da minha empresa. Daí eu recebo uma ligação do professor dizendo que eu conquistei esse momento aqui, porque é uma métrica. Hoje é o 7º episódio? É o 7º. É o 7º? É o 7º. 7º é o número? Então, da perfeição. Né? É um número bem emblemático, simbólico para mim também. Então, assim, são vários contextos que tá me auxiliando bastante aí. E é uma oportunidade ímpar, né? De valorização para nós que fazemos parte do Sistema RN Brasil. Então, olha, fica aqui o registro da minha gratidão realmente por toda a entrega que vocês, como empresários, fazem para nós, empresários.
Porque o lema é ótimo, né? Nós Sim. estamos aprendendo bem, que é o crescer juntos. Sim, exatamente. Perfeito. Você queria voltar ali no seu primeiro cliente. Por quê? Então, lá toda aquela trajetória fui e vim, né? É engraçado, cabeça de mulher tem isso, né? O bacana de conversar com mulher, às vezes, é um universo muito cheio de gavetinhas. Aham. Aí, tudo isso acontecia e eu pensei, mas eu preciso começar a aprender a conversar melhor com pessoas, fazer essa relação, né? Interpessoal também e tal. E tinha uma seguradora que remunerava as corretoras por processos indenizados de PVAT. Estudei a seguradora, apresentei lá para o corretor e disse assim, olha, vamos colocar aqui como um projeto social da corretora. Nunca me esqueço que cada processo que era remunerado custava a remuneração para a corretora R$50 por processo. Na época era uma boa grana. E daí eu falei, vamos fazer isso. Ai, Patrícia, isso vai dar dor de cabeça, você vai se incomodar com gente do DPVAT. É muito acidentado de moto. É muita gente que pensa que recebe, não vai receber. Falei, não, isso aqui é a minha escola, minha graduação aqui nesse projeto. Então faça, deixou eu fazer. E lá fui eu, fazendo aviso, comunicação, quer entrar com o pedido do DPVAT, endereço, corretora tal, e foi. Começou a vir pessoas. Vinha pessoas de todo tipo de situação, principalmente os acidentados de moto. E muita gente jovem. Isso me assustou bastante. E continua esse número alto aí dessas imprudências no trânsito. Bem, eis que atendi uma pessoa que tinha procurado lá no sistema de PVAT e me localizou na corretora. Chegou lá a conversar comigo e eu recebi a pessoa normalmente. E como é importante nós não rotularmos as pessoas, isso é uma lição para mim. Desde então, eu já atendia as pessoas humanamente falando, e aquilo para mim ficou muito marcado e eu carrego comigo até hoje. Então, vou usar um valor bem simbólico, o mesmo R$10 que uma pessoa assalariada paga, é o mesmo R$10 que uma pessoa de alto poder aquisitivo me paga. Então, eu tenho que cuidar bem dela, porque tudo tem um valor e é uma vida. Sim. Que eu tô conversando. E, Patrícia, minha mãe, eu não sou aqui de Ponta Grossa, não sou nem do Paraná. E aconteceu... De onde que era? Ele era de ele? outro... chegou bom. conversando comigo. Patrícia, eu queria entrar com o DPVAT, entristecido. Não sou do Paraná, mas eu moro aqui já faz bastante anos. E minha mãe veio do Nordeste para me visitar, sofreu um acidente e veio a óbito. Daí eu atendi toda ele e falei assim, eu sei que tem direito ao DPVAT, como é que funciona? E nós entramos no processo DPVAT com ele, indenizamos a família que teve ali o infortúnio da perda familiar. Tudo bem, deu o processo rápido, foi célere e foi verdadeiro, porque também naquela época tinha muita gente que se aproveitava das indenizações do DPVAT, as pessoas recebiam as indenizações, as famílias não eram indenizadas. Então, quem entrava com o processo burlava o sistema, recebia o dinheiro no seu próprio nome e não repassava para as famílias que precisavam do recurso, tá? E daí, nesse inteirinho, aconteceu disso. Indenizamos ele, veio tudo e eu sempre com a transparência. Dali, passou um tempo, ele voltou lá na corretora, eu falei, tá tudo bem, né? Conversei, fiquei até assustada, porque eu falei, minha nossa, mais um processo de PVAT, né? Que coisa, teve uma perda grave, né? A perda da mãe, tudo. Ele disse assim, não, Patrícia, eu vim aqui conversar com você para te agradecer e para dizer para você que eu sou gerente de uma rede de postos e a partir de hoje todos os meus postos serão assegurados por você. E de verdade, até hoje, ele é meu cliente. Às vezes, ele vai para outras bancas, mas daqui a pouco ele volta.
Às vezes, alguém abastece lá no posto dele e faz uma proposta indecorosa e mexe no meu queijo. Daí não dá certo, ele não fica feliz, porque às vezes acontece alguma circunstância, ele liga para mim, Patrícia, deu um sinistro e tal, se veja para mim, eu digo, ai, não tá na minha carteira, eu não consigo te ajudar. Não consigo mesmo, porque tem a lei de proteção de dados e realmente o detentor da pólice é que tem condições de entender o que está acontecendo. Então, eu me reservo disso. Mas daí eu presto serviço para você na minha assessoria de sinistro, para você não ficar esquentando a cabeça. Porque daí eu entendo da linguagem, eu ligo no 0800, eu discuto com o analista, eu mando e-mail. Se eu não sei, meu departamento jurídico vai me ajudar, vai responder ou vai fazer uma defesa. Quando eu não tenho argumento suficiente, eu mando um e-mail, doutor, frito, assado e cozido, conta a história para ele. Cadê o seu argumento? Abre uma ordem de serviço, que a nossa assessoria ela manda ordens de serviço para não perder o assunto. Dali a pouco volta lá 1 ou 2 dias depois, vem uma resposta para mim e eu aplico para ele, que ajudo teoricamente o colega corretor que levou o meu cliente, mas depois ele volta. Então, há anos ele já está comigo nessa jornada. Já está nesse relacionamento há um tempo aí. Às vezes eu penso assim comigo, por que ele não tem outros produtos comigo ainda? Por exemplo, um que eu ambiciono é a carteira de seguro de vida dele. Não é na minha gestão. Mas eu não sou especialista. Daí nós temos no grupo um especialista. E daí eu sempre já tenho bom contato com o nosso especialista em seguros de vida aqui no RN Brasil. Então, daí, quando eu tenho clientes de seguro de vida, eu mando lá. Mas eu confesso que eu tô até em débito com ele, porque eu quase não prospecto o seguro de vida. Portanto, quem quiser fazer seguro de vida comigo, olha aí, pessoal, nós temos o especialista da nossa corretora que vai conversar com você. E nisso, então, eu tive a experiência desse gestor, daí já começou a crescer minha carteira, daí a continha lá do fixo subiu a comissão e eu comecei a ser só remunerada comissionada. Aí eu encontrei outro desafio. É um mercado que homem normalmente trabalhava, né? Aí eu mudei o meu dress code. Me vestia com camisa e calça. Fiz até, devia ter trazido a camisa. E tem uma logo, mandei fazer, 7 camisas. Mas daí eu fiz umas cores mais próximas de seguro. Azul, uma tonalidade azul, uma tonalidade verde, porque tinha seguradoras que são de cor azul. A cor predominante do seguro também, que transfere segurança, azul e verde, né? E tal. Escrevi meu nome, corretora de seguros. Daí eu chegava nos estabelecimentos com uma pastinha debaixo do braço, pastinha preta, tenho até hoje. Uso a minha pastinha preta. Bem corretora, assim. Bem corretora. E daí eu comecei a fazer um teste. Eu ia com roupa tradicional, ninguém me abria a porta, nem falava comigo. Quando eu comecei igual vocês estão aqui, a primeira coisa que a pessoa faz é olhar. Oi, tudo bem? Já muda a postura. Falei, opa, tive um retorno, né? A roupa. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a ficar muito masculina daí. Porque daí eu me vestia calça jeans ou uma calça tradicional e uma camisa azul ou verde. Mas tinha uma das camisas, daí foi uma virada de chave numa circunstância. Cada pérolas desse segmento. Cheguei uma das imobiliárias que eu atendo. Agora ela não tá mais comigo, até propósito. Precisa ser resgatada. Daí cheguei lá e o dono da imobiliária, muito íntimo meu, muito querido, senhor, tudo, né? Falou assim, nossa, Patrícia, tá vestido de uma empresa que eu não vou citar o nome, de transportes aqui da nossa região. Tá vestido de motorista hoje. Legal. Eu falei assim, não vou mais me vestir dessa maneira. Daí conheci uma excelente consultora de imagem, começou a trabalhar em mim essa postura, né? Então, hoje eu me visto com intenção em todos os lugares que eu vou, porque
A consultoria de imagem não é só simplesmente vestir uma roupa e combinar a camisa com o sapato, o cinto, com a bolsa, não é nada disso. É realmente me vestir com intenção. Hoje eu vim vestida com intenção, porque eu estudei antes de sair, né? Eu vi que não tinha sido ainda entrevistadas aqui a oportunidade do podcast Mulheres, então estou bem feliz por isso. Quero incentivar as mulheres empresárias aqui do nosso grupo a se posicionarem, a fazerem os deveres de casa, que é o quê? O B2B, participar das reuniões, Exato. né? Exatamente. Fazer as indicações, usar o aplicativo. Relatar os negócios concretizados. Relatar os negócios concretizados, que hoje nós entendemos bem o quanto isso é importante também, não só para nós, mas para o contexto do todo, né? Sim. Então, mais ou menos é isso aí. Então, aí eu mudei, hoje eu faço tudo com intenção e tá trazendo resultado, percepção, né? Mas foram alguns momentos aí Mas e tudo essa é- ficou bem marcada. Tudo é um aprendizado, né? Tudo é aprendizado. Tudo é um aprendizado. Então, aí, com isso tudo, nós vamos chegando aí no momento de produto propriamente dito, né, David, Daí nós falamos bastante de objeção, nos nossos encontros aqui do sistema, tanto no formal de negócios quanto no informal de negócios, eu antes até fiz, né, a proposta de fazer negócio comigo, às vezes, ou meio que forçar, né? Já que nós estamos aqui, faça negócio comigo. Não é bem assim, a gente precisa se conquistar e ser conquistado. É um relacionamento, né? Exato. Mas, assim, o seguro é uma coisa que todo mundo tem que ter no seu planejamento financeiro. E o empresário mais do que nunca. Como eu tenho bastante relacionamento com o público feminino, por conta dessa liderança, eu observo assim... eu tenho um sonho de ter uma empresa de fazer canecas, todas personalizadas. E comecei a ter dentro da minha casa, aquilo cresceu e hoje eu faço vários personalizados, certo? E vou montar uma empresa, um estabelecimento. E vou com a minha cara e coragem. E pego dinheiro, às vezes, emprestado ou consignado, ou pego um Fundo de financiamento, ou a reserva da família, ou vendo o meu carro. São várias realidades do pequeno empresário, ou até o MEI, propriamente dito, né? E daí ele não pensou que o infortúnio pode acontecer. Então, ela monta a loja, faz uma loja bonita, com parede de vidro, vitrine, equipamentos caros, e deixa lá e fecha as portas. No dia seguinte, ela chega e tem uma porta violada, um equipamento que teve uma oscilação de energia, queimou, aquele equipamento está financiado. Ou ele está com dinheiro emprestado de alguém e ela tem que pagar. E é a ferramenta principal dela de trabalho, daquele local. Então, ele não planejou que o seguro faz parte para resguardar ele, né? Quer ver outro exemplo que eu vou trazer aqui? É quando a gente bate o carro. Não é o produto que nós comercializamos com forte negociações na nossa corretora. Eu vou na contramão de todo corretor de seguro. Portanto, quem vende seguro de automóvel, não se sinta ameaçado por mim, porque não é um produto que eu vou querer Foco, né? comercializar com mais afinco. Agora, responsabilidade civil, sim. Mas, enfim, quando bate um carro, tem uma colisão, qual que é a primeira pergunta que eles fazem? Você tem seguro? Puxa, você é o culpado, tem seguro? Eu posso não ter o seguro do meu, mas se você bateu em mim, eu vou querer que você tenha o seguro. Morreu uma pessoa na família, qual é a pergunta que eles vão fazer na hora de fazer o inventário? Tinha seguro? Ele tinha seguro? Ou ficou doente, aquela pessoa, uma doença grave, e a pergunta é, como que nós vamos fazer para restabelecer o cotidiano das pessoas? Através do seguro de vida, que paga em vida também. Já estou fazendo merchan para o meu parceiro de negócios aqui também para ajudar. Se a gente recebe uma solicitação de um processo judicial ou extrajudicial, seguro. Exatamente. E prova disso tudo, recentemente nós tivemos um caso muito grave aí no nosso país, que foi a catástrofe do Rio Grande do Sul.
E os negócios no Rio Grande do Sul ou as famílias no Rio Grande do Sul só conseguirão se restabelecer através de quem tinha seguros. Seguro. Ou eles vão tomar dinheiro a juro, ou empréstimo, ou se desfazer de algum outro patrimônio para poder fazer o restabelecimento. Então, eu tenho certeza que a apólice de seguro, ela restabelece e traz a dignidade humana, o equilíbrio econômico, social, gera emprego, gera circulação de dinheiro nos negócios. E Né? Então, é um produto fundamental no você negócio. comentou uma frase ali com relação ao futuro dos jovens lá. Uma frase do quem faz seguro, se essa juventude fizer seguro, ou se todos fizerem o seguro agora, a juventude no futuro. Ah, esse aqui é o nosso jargão da nossa corretora, eu digo assim, né? Que eu protejo carreira, imagem e patrimônio através das apólices de seguro. Então, se toda geração tivesse feito seguro, ou se a atual geração fizer seguro, a próxima geração fica rica. Ó, eu tô vendo ali que foi colocada a frase: e se toda geração fizesse seguro de vida, a próxima nasceria rica, né? Então, mas eu trago isso para todos os produtos, porque se nós tivermos uma apólice de seguro, eu resguardo a perenidade do meu negócio, eu durmo tranquila, né? Enfim, eu promovo, ó. Recentemente, em Carambeí, teve um acidente de um incêndio grave em indústria. Eles pararam as operações? Não. Eles têm seguro, certo? Os funcionários foram realocados em outros setores. Se eles não tivessem seguro, o que ia acontecer com quantos funcionários aquela indústria trabalha? E eu sei que em Ponta Grossa tem indústrias que não têm seguro, empresas de pequeno e médio porte que não têm seguro. E tudo isso é importante para salvaguardar o patrimônio mesmo, né? Então, é um projeto social até, inclusive, levar essa informação. Não é uma venda forçada. Exatamente. Não é isso que é a nossa intenção. É contar mesmo que você pode Ele até contar previne com a esse tua documento. saúde. Ó, tem um pensamento num livro, se não me engano, é John C. Maxwell, onde ele fala sobre liderança, convencimento e persuasão. Ele fala assim: venda, quando o povo compreende, ele age. Então, o que você acabou de fazer aqui? Então, vocês notaram? Isso é consultoria. Isso. É consultoria com expertise. Ela não forçou, ela não está forçando você a comprar. Com certeza vocês que estão vendo aqui esse podcast, esse RNcast com ela, notaram que quando você pensar em comprar produto na área de seguros, seja qual for o ramo que ela comentou, tu vai lembrar dela. Certo, David? Exatamente. Até gostaria de frisar, ontem a gente estava numa imersão lá em Alphaville e o empresário, ele contou a história dele, né? O diretor, o proprietário. O vice-diretor. Vice-diretor. Ele é sócio, né? Uhum. E ele estava contando a história de vida, e a história de vida dele, da família, do pai. E ele falou que se a empresa dele tivesse seguro, o pai dele estaria vivo hoje. Por quê? O pai dele quebrou várias vezes, quebrou, se não me engano, 6 ou 8 vezes. 8 vezes. 8 vezes. Então, ele abriu um negócio, não estruturava, quebrava. Abriu outro negócio, até o momento que ele se aposentou, teve ali um valor, ele abriu uma madeireira, e quando ele estava dando aquele upgrade, estava fazendo exportação de madeira, ele falou que ele mandou cortar todos os pinos, deixou tudo enfileirado, só para poder fazer a exportação. No dia seguinte. No dia seguinte, pegou fogo em tudo. Que infortúnio, né? E o pior, tudo financiado. Tudo financiado, né? E o que acontece? Máquina, né? Fora ali a matéria-prima. E ele falou que o pai dele ficou paralisado e teve um infarto. Então, óbvio, né? A família ficou com dificuldade, a saúde do pai dele foi... Né, até que ele declinou, até que ele, por consequência, né, depois de alguns anos, faleceu. Então, imagine, se ele tivesse se estruturado, né, não precisa ser financeiramente por completo, porque sabe que empreendedor brasileiro é na enxada, né? Um seguro, né? Mas se tivesse feito ali um seguro, você pelo menos teria tudo aquilo resguardado, você teria paz e não precisaria ficar tão preocupado. Então, quando o Denis veio fazer o meu seguro de vida, ele chegou... O Denis é o meu parceiro de negócio. Quando ele veio fazer o seguro de vida,
eu não tinha e também eu falei, poxa, quando eu fiz eu tinha, faz uns 2 anos atrás, eu falei, poxa, eu sou novo ainda. Ele, tá, mas você não tá viajando? Você não tá fazendo isso? Não tá fazendo aquilo? Então, e se acontece alguma coisa com você, como é que vai ficar a tua família? Né? Bem Aí, reflexivo, eu fiquei, puxa vida. Eu falei, mas e se eu morrer, a Isabela vai de repente, eu vou deixar tudo pra ela lá, ou pra minha filha, pra minha esposa, e de repente o Ricardão chega lá e vai aproveitar de tudo. Ele, não, mas olha aqui, eu tô te posicionando que, ó, e se acontece isso em vida? Você vai ficar debilitado numa cama, né? Vai ficar dependendo de familiares, não vai conseguir produzir. Então, isso daí começou a virar muito a chave. Da mesma coisa na empresa, por isso que eu até perguntei. Eu falei, poxa, ok, a gente, né, tende a atender todo mundo bem, a entregar resultado para as pessoas, entregar o melhor possível, mas pode acontecer de alguém se revoltar, ou às vezes da concorrência mesmo querer te apontar alguma coisa, e se você não estiver blindado, Exatamente, falou o nome, blindagem. E eu quero aproveitar, comentar aí uma questão desse seguro de vida para ver como que acontece umas coisas que dentro da casa da gente acontece isso, né? Meu pai teve uma doença muito grave e eu posso falar isso abertamente porque é um caso que eu vivenciei. E a primeira pergunta que o meu irmão fez quando foi diagnosticada a doença, tudo, o pai tinha uma reserva financeira e meu pai não queria fazer esse plano de saúde ou seguro saúde, né? Existem essas duas modalidades. Pois bem, o pai tinha a concepção de que ele não pegava nem gripe, imagina, né? Para que eu vou ficar... Ele dizia assim, vou ficar dando dinheiro pro plano. Tudo bem. Então, esse foi um fato. O segundo fato é que ele fazia uma reserva financeira para um momento, né? De alguma circunstância de doença, check-up anual, ele pagava sempre tudo à vista. E com muito convencimento, eu falava, pai, vamos fazer o check-up anual, principalmente de doenças masculinas, que seria câncer de próstata e doenças cardíacas, porque já vinha de um histórico familiar, o pai dele, alguns outros membros da família dele tinham falecido de doenças cardíacas jovem. Então, o pai vinha fazendo aquele acompanhamento por meu incentivo. Eis que chegou um momento na vida que a mãe identificou que o pai estava muita constipação intestinal e tudo mais, e você precisa falar para o pai ir no médico. Falei, ixi, mãe, agora que consegui fazer o pai fazer o check-up anual dele, né, do cardíaco e próstata, agora vamos esperar um pouquinho para eu convencer ele a fazer outra parte digestiva, né? Mas não deu tempo. Daí ele ficou muito ruim, teve uma crise muito grave, nós tivemos que correr de madrugada para o hospital, assim, foi uma cena muito triste. E daí nos exames apareceu a obstrução intestinal e, resumo, cirurgia, não tinha plano de saúde. Mas ele disse assim, não, eu tenho uma reserva. Daí ele abriu para mim a reserva. Porque também muito conservador, não contava o que tinha. Eu falei, nessa ocasião, pai, enquanto você tá bem, fazer uma conta conjunta comigo, porque agora eu vou cuidar de você nessa circunstância. E ele concordou. Nessa época, o pai já tinha mais que 70 anos. Aí, não tinha 70, 69, perto dos 70. Tá, tudo bem. Nesse caso, o que aconteceu? Pagamos a cirurgia e entendemos a necessidade real do plano de saúde. Minha mãe foi lá e conseguiu colocar ele como dependente, cumpriu a carência e tudo mais. Mas sabe qual foi a pergunta do meu irmão? O pai tem seguro de vida? Por quê? Porque nós sabemos que tem uma cobertura que ampara doenças graves. E essas doenças graves salvaguarda, muitas vezes, claro, que tem que entender bem de cláusulas, por isso que nós temos especialista para atender na nossa corretora, parceria com o Denis, né? Como que aciona? Eu falei assim, bom, depois que eu comecei a trabalhar com seguro,
O pai já não podia mais fazer seguro de vida porque tem uma limitação de faixa etária para cobrir doenças graves. E o pai tinha um seguro no banco, eu lembro que o pai tinha seguro no banco. Ele volta e meia falava de seguro de banco, não sei o que e tal. Fomos ver, o pai não tinha cancelado o seguro de vida? Nossa. Pois bem, cancelou o seguro de vida, não tínhamos também o resguardo financeiro para isso. Resumo, nós tínhamos que fazer algumas adaptações, usar algumas medicações e alguma alimentação específica pós-cirurgia para ele, acompanhamento de cuidadores, enfermeiros, e tudo isso, se tivesse tido um resguardo através da pólice de seguro numa doenças graves, ampararia, traria esse conforto para nossa família. Então, é uma questão de informação, uma questão social, nós levarmos a informação mesmo, né? Agora nós ficamos num momento mais sério aqui dessa conversa, porque realmente traz essa reflexão da importância dessa visão. E quando a pessoa se vai, nós ficamos. E você quer deixar para a tua família, para o teu ente querido, problema ainda depois que você se vai, então vamos fazer já um planejamento. Se fala muito de planejamento e investimento, investe daqui, investe dali, mas faça um plano de vida. Não é só seguro de vida, é plano de vida mesmo. É você escrever e deixar lá dito o que vai acontecer, se me acontecer isso, aquilo, o que está fazendo, aonde que tá as chaves de acesso para todas as portas do negócio. Não é? A esposa. Isso. Se acontecer isso, nós temos aqui, tá o nosso corretor de seguro. É com essa pessoa que você vai conversar, né? Para que você tenha todo esse resguardo. Porque muitas vezes as pessoas têm, David, não conta e a família perde o direito de receber, porque prescreve o tempo. Nossa. Tem mais isso. Por falta de informação, de diálogo, de contar e deixar mesmo, propriamente dito, para a gestão da empresa. Isso aqui é um gesto de amor que você deixa para os teus colaboradores, para a tua família, para a tua empresa, para o teu legado. Nós temos ouvido muito falar disso de legado. E aí eu entro na minha questão, legado também. Isso é bacana. Até quando eu vou sair viajar, a primeira vez que eu saí viajar, eu peguei para minha esposa, que é uma viagem longa, eu saí meu pai, às vezes eu vou sozinho. Então, eu falei, tá aqui primeira vez que eu falei pra ela, tá aqui o contato do meu seguro de vida, tá aqui o meu contato de seguro do carro, tá aqui o contato de, né? E ela, mas por quê? Você sonhou alguma coisa? Eu falei, não, isso aqui é pra você ter ciência, né? E depois acaba se tornando normal. Então, até a pessoa quebrar esse preconceito, como você falou, meu pai ele não tinha costume de fazer exames. O homem só vai no médico se der algum problema. Então, se você tem informação e você quebra esse preconceito, não só com saúde, mas vendo a tua vida financeira, estruturada, a tua empresa, né, como um todo, você, poxa, eu quero deixar isso aqui tranquilo e não ter problemas. Né? Não deixar que nem aconteceu com esse exemplo que eu citei. Deixar que tudo te preocupe, para que depois você acaba infartando, ficando com medo e quebrando e, né, passando necessidade, justamente você tem como você prevenir isso. E a família e a empresa, né, também continua suas atividades, não se encerram, né, por conta disso, porque consegue ter essa continuidade. Então, esse aí é um pouco do que nós fazemos, quem eu sou, o porquê fazer negócios comigo, porque eu tenho toda essa bagagem, eu tenho essa história, eu tenho essa seriedade, né? Sim. Aí no resguardo com os nossos clientes. Então, um pouco de tudo isso. E eu quero convidar aí os nossos empresários para me conhecerem, para fazer um B2B mesmo conosco, se não no nosso escritório, aqui, que nós podemos utilizar, né? Utilizar a estrutura da sala. Então, eu quero fazer o convite a todos vocês que estão aí ouvindo do Sistema RN Brasil, que marque um B2B para nós nos conhecermos e eu fazer para você aí um plano de vida, uma consultoria de gestão de risco, né? E entender um pouco mais desse universo e tirar esse medo do que é ter uma pólice de seguro. Exatamente. Ótimo. E em uma frase ou palavra para você resumir aqui, Patrícia Gomes, para que o pessoal possa ter uma ideia de você. Uma frase para a gente encerrar esse podcast sobre você. Uma frase e uma palavra.
Equilíbrio. Eu traria o equilíbrio, porque eu tenho no centro do nosso negócio o cliente. É ele que propulsiona os nossos negócios. Mas aí eu gosto de ouvir as necessidades e entender, e daí promover para ele a proteção. Então, ele é uma tríplice, ele forma uma pirâmide, né? E isso chama-se equilíbrio. A pirâmide, ela tem uma base, que são as nossas necessidades. Maslow já fala disso, né? As necessidades primárias, até que nós possamos chegar no topo. E para estarmos no topo, nós temos que estar bem embasado. Então, é o equilíbrio. Aí, eu quero também inspirar outras mulheres. Então, por favor, até ia falar isso exatamente. Pegando esse gancho, você, mulher, empresária, empreendedora, vendedora. Vendedora, agora eu falo Agora com tu veste orgulho, a camisa de vendedora. Então, inspire aos homens e, como você falou, principalmente as mulheres, hoje, para empreender, vestir a camisa de vendedora e ir para frente. Eu gostaria que você desse uma mensagem ali, olhando para elas agora. Nossa, que responsabilidade, né? Para as mulheres do sistema, tá? As mulheres do sistema, mas eu quero inspirar E em os geral homens, também. porque assim, nós temos muitas mulheres que estão no sistema, que elas são as proprietárias das suas empresas, mas elas também têm muitas que auxiliam os homens, os maridos, ou são gestoras de algumas empresas, né? Propriamente dita. Eu quero dizer para vocês que não desistam, porque não é fácil manter esse equilíbrio, né? Da vida empresarial, da vida pessoal, da vida familiar, propriamente dito. Muitas vezes nós estamos aqui fazendo negócios e nossos filhos estão aonde, como, nós fazemos tudo isso. Aí reduz a palavra de incentivo, a chave, que é o equilíbrio. Não é fácil? Não é. Mas nós estamos vestidas adequadamente para a gestão das nossas empresas. E eu quero motivar as mulheres também que tenham interesse em experienciar o que é trabalhar na corretagem de seguros. Venha conversar comigo também, estou aberta para ensinar um caminho, para oportunizar como negócios compartilhados. Eu acredito muito, nós temos um sistema de negócios compartilhados. Então, venha fazer conosco parte, porque às vezes tem mulher que está em transição de carreira, ou está saindo do CLT e trabalhou uma vida inteira e de repente não sabe o que fazer. Nós temos aí condições de inspirar vocês a serem corretoras de seguro e entrar nesse universo que está com uma boa fatia e apetite, como nós falamos no nosso segmento, de ter mulheres para trabalhar nesse segmento. Beleza. Maravilha. E gostaria que você desse um depoimento sobre você estar junto conosco no Sistema RN Brasil, para todos os empresários, para as mulheres também. Aqueles empresários e empresárias que não fazem parte, né? Se você aconselharia sim ou não? Considero sim. Nossa, recomendo. Faço até, inclusive, as recomendações através do aplicativo, né? Para que os empresários e as empresárias venham fazer parte do sistema. Entender essa essência que tem aqui. Porque vocês ensinam muito bem para todos nós o lema. Eu gosto muito do lema do Crescer Juntos. Porque não é um ganha só, é uma troca. Então, fazer parte do sistema RN Brasil traz essa concepção, né, do crescimento, do junto, de que nós dividimos para somar, que é a entrega de conhecimento, muitas vezes. Às vezes a gente fica egoísta, né, em ter um conhecimento só para mim. Ou, temos colegas também que tem corretora de seguros ou que trabalha com linha de investimentos, comercializa consórcios, que também tem tudo isso na minha prateleira de produtos. Para que eu vou guardar só para mim o conhecimento? E aqui dentro nós aprendemos esse compartilhamento. Então, eu convido a todos que venham a fazer parte do Sistema RN Brasil, a conhecer
E aquele colega empresário que está dentro do sistema e que ainda não faz, né, todo esse... eu não Essas vou dizer conexões. essas conexões, né? Essa movimentação, o movimento da engrenagem tá perdendo, tá deixando dinheiro na mesa. Tá deixando dinheiro na mesa. É isso aí, Patrícia. Então, como ela já citou o nosso lema pra gente finalizar, né, então, muito obrigado pela tua participação. Foi bem enriquecedor aqui, foi bacana ver. Tem alguns pontos, inclusive, que a gente vai voltar a conversar. Mas muito obrigado por você ter vindo. Representou muito bem as mulheres aqui. Boa. Esperamos que as mulheres também venham Atinja as pontuações. Atinja a pontuação, tenha esse engajamento para que a gente venha poder conversar com vocês. E nós temos o nosso lema. Vamos crescer juntos. juntos. É isso aí, pessoal. Até o próximo RNCast.